Bom dia, gente. Em primeiro lugar, queria agradecer a dádiva de você estar aqui, agradecer aos grupos ligados à organização do evento, e particularmente a Roseli, Beth Barros e a Aninha Reckert, Fábio, né? Pessoas muito queridas. Deixa eu falar um pouquinho da breve história desse texto que eu vou ler para vocês. Houve uma encomenda de que elaborássemos o texto, enviássemos. Isso dá a ele uma certa singularidade. Talvez se eu não tivesse escrito hoje eu falasse uma coisa completamente diferente. Mas do jeito que a gente anda, escrito está escrito, tá? Vai ser palavra. Depois, Roseli até me deu um toque, talvez não fosse exatamente isso que queriam, mas ouvindo Paulo e Betânia, eu acho que vai haver uma interrupção. Vocês vão fazer aí a síntese, a agregação das coisas. Né? Na verdade, eu acho que a encomenda era mais que eu falasse do Careca, de Michel Foucault. Não vou deixar de falar dele, porque vai aparecer aqui. Tem o outro Careca. Não vou deixar de falar de Michel Foucault, mas não vou falar diretamente dele. E sim, na forma de um pequeno ensaio, a partir dos incômodos que eu estou sentindo naquele momento. E são muitos, continuo sentindo muitos outros. Espero que dê para a gente discutir. O título é Da Integralidade à Intolerabilidade, sobre políticas de amizade e cuidado em um nada amável mundo neoliberal. Vou tentar fazer uma interlocução aí com o amor mútuo. Né? Introdução. Não me é fácil iniciar esta futura fala atual texto. Em face do amável convite, feito por um grupo de amigos e amigas, a participar da primeira mesa de um seminário que já se encontra em sua 17ª versão, hesito, titubeio, quase desisto. Receio, inclusive, ocupar o lugar daquele convidado bem trapalhão de antigos filmes estrelados por Peter Sellers. Ainda mais porque aos dois pontos que na denominação da mesa sucedem o título do presente seminário, que é Amor Mundi, Políticas da Amizade e Cuidado, segue-se um subtítulo simultaneamente pomposo, Epistemologia, e hoje, de certo, incontornável, da Resistência. Sendo assim, assoma um velho clichê, o da angústia frente à folha em branco, e, igualmente, frente ao futuro silêncio que condiciona a prática da enunciação em dispositivos onde há falantes e ouvintes previamente instituídos. Em tal situação, apelo a São Deleuze, inspirado em Godard. Não carecemos de ideias justas, mas de ter justo uma ideia. Ela, a ideia, justa ou não, chega de mansinho, insinua-se, faz caminho ao andar. Como dizia o velho poeta espanhol Antônio Machado, né? Caminhante não há caminhos, caminho se faz ao andar. Vamos lá. Um subtítulo: Desobstruções inadiáveis. Em uma entrevista concedida no ano de sua morte, 1992, e recentemente publicada no Brasil pela editora N-1, a referência mais bibliográfica, nós vamos voltar a isso, tá? Ao N-1, Pérez Guattari evoca o amigo Gerard Comanger, para quem o problema para um pintor, quando está diante da tela em branco, é que a tela não é branca. Ela é habitada por uma virtualidade infinita de representações e é preciso justamente torná-la branca, fazer essa passagem de um vazio carregado de formas para reencontrar um ponto de emergência criacionista. Desdobrando a expressão do amigo pintor, Pérez Guattari, escritor militante, acrescenta que não é necessário nem possível, sequer desejável, partir do zero, apagando completamente o quadro, ou a página, ou o campo de enunciação, mas se tentar reencontrar o ponto onde algo, Guattari chama isso de ritornelo, possa ser virulento, ativo, processual, ao invés de catastrófico, mecânico, repetitivo.
Cerca de 20 anos antes dessa entrevista, Guattari foi acusado, juntamente com companheiros das rádios livres, como a Rádio Alice, surgida em Bolonha, de conspiração. À época, ele reencontrou com humor e beleza o ponto de emergência criacionista, dizendo: conspirar quer dizer respirar junto, e é disso que somos acusados. Eles querem nos impedir de respirar. Passagem brusca, necessidade inadiável de desobstrução. Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a cada dia sinto, vejo, percebo que eles, e quem serão esses tantos eles? Onde estarão ao final esses tantos eles? Querem nos impedir de respirar, de conspirar. Em suma, querem nos sufocar. Essa experiência, por um lado, é particular, minha e de alguns aqui presentes. Betânia, Roseni. Mas estou segura de que ninguém é tão ingênuo a ponto de não divisar no que tem sido imposto ao UERJ, Universidade Pública e Popular. Não sei qual dos dois adjetivos mais lhes desagrada, lhes, a esses eles. Um balão de ensaio e uma propagação presente e futura em todas as universidades brasileiras de estrangulamentos quanto a tudo aquilo que possa remeter à vida, a vida qualificada. Estrangulamentos salariais, de custeio cotidiano, de bolsas de estudo e permanência, de pagamento de terceirizados, acompanhado, claro, de um incremento permanente das terceirizações, de modos de vida que não sejam capitalísticos neoliberais. Nossas telas, folhas, auditórios, estão atulhados dessa virtualidade infinita de representações, como diz Guattari, e é preciso apagar tais representações, mesmo que seja apenas em parte, para não sufocar, para não emudecer, para não se tornar agráfico de tanta tristeza. Tristeza pela escola sem partido, pela cura gay, pelo ensino religioso reeditado e de confessionalidade optativa, pela saúde sucateada e presenteada a organizações nada sociais, pelo ensino público acusado pelas mazelas econômicas do país e posto na mira imediata das negociatas de soerguimento dos estados em dívida, pela justiça salvacionista mais nada equânime, e quem poderia sequer imaginar que fosse, pelo Estado de Direito golpista, e haveria outro, já que o Estado está sempre autorizado a decretar sua própria exceção, pela censura moralista e tacanha a tudo aquilo que não seja familiar, familiarista, saudável e higiênico, etc. Paro por aqui minha enumeração, mas sugiro que cada um acrescente seu próprio entulho, que impede a conspiração, ou seja, a respiração coletiva e conjunta. Por vezes, em tudo isso, nossos corpos nem são tocados, a não ser, é claro, que habitemos as regiões ditas perigosas, sempre ocupáveis pelas forças armadas, desde que haja um festival de rock e que a cidade deva ser protegida de sua própria má fama. Estou falando do Rio de Janeiro. Ou sejamos parte das ditas classes perigosas, negros, índios, estrangeiros, não europeizados, etc., etc. De forma geral, contudo, paira um anestesiamento que é parte dos controles sutis vigentes. Convida-nos a ser parte de, amigo de, voluntário para. Convocam-nos à cidadania, à participação, à integração, à integralidade. Subtítulo: Agir a N-1. Voltando lá, que não era só nome de editora. Conforme prometido, retorno à fórmula N-1, não apenas nome de editora, como bem sabemos. Sobre ela, N-1, dizem Deleuze e Guattari. O livro, como imagem do mundo, é de toda maneira uma ideia insípida. É preciso fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão superior, mas ao contrário, de maneira simples, com força de sobriedade, no nível das dimensões de que se dispõe, sempre N-1. É somente assim que o uno faz parte do múltiplo, estando sempre subtraído dele. Subtrair o único da multiplicidade a ser constituída. Escrever, falar, viver,
a n-1. Acrescento, não somente escrever a n-1, mas viver a n-1, cuidar a n-1, abandonando de vez os esforços por uma saúde integral, uma vida integral, um cuidado integral. Como imagem do mundo, não apenas o livro, mas a saúde, o viver e o cuidar são igualmente insípidos, o que não significa que não sejam perigosos. O que integral, efetivamente, é sempre o controle. Ou melhor dizendo, aquilo a que ele aspira, mesmo que tal controle atue através da regulação, da atenção sempre vigilante, da modulação, que dispensa até mesmo o modelo autoritário, da individualização, que localiza o singular no todo para validá-lo ou invalidá-lo, da normalização, que ajusta as curvas na direção mais favorável ao governo das vidas e dos corpos, em lugar de agir diretamente sobre vidas e corpos, a não ser, claro, que habitem as regiões perigosas ou sejam parte das classes perigosas. Viver e cuidar a n-1 será, talvez, privilegiar a amizade como modo de vida, fazendo desse -1 não uma falta a preencher em dimensões físico-morais arbitrárias, de cuja escolha jamais participamos, mas a afirmação de uma intensidade ingovernável, sempre à beira do excesso. A amizade como modo de vida é um viver e um cuidar a n-1. Assim, distancia-se de tudo o que se associa ao integral, seja da integração, que sugere a adoção de um pensamento único, seja do integrismo, que se associa à pureza religiosa e a todas as suas práticas pastorais, inquisitoriais, seja até mesmo da integridade. Porque a ideia de íntegro, pela qual poderíamos ter apreço por suas conotações éticas, se vê presentemente capturada por autoproclamados gestores de nossos modos de pensar, agir, ser, viver, cuidar. Eles fazem do íntegro o contrário do processual, com isso tornando este último, que é recurso indispensável para a diferença, a mudança e a historicidade, uma espécie de sinônimo de corruptível. Querem-nos íntegros, ou seja, a prioristicamente concordes com toda a parafernália neoliberal que faz da subjetividade, hoje definida como capital humano, a principal matéria-prima de qualquer produção de mais-valia de obediência, condição de existência da mais-valia financeira, que esta sim muito denunciamos. Mais um subtítulo, uma interrogação, amor mundi. Nada contra Hannah Arendt, estou brincando com a expressão de outras formas. Devemos amar este mundo? Devemos pensar-nos, qual os antigos estoicos, como cidadãos do mundo e nessa direção amá-lo? Bem, se a reciprocidade é a dimensão do amor, esse mundo não nos ama, além de ser, sem dúvida, um mundo nada amável. O mundo nos amaria, talvez, se fosse mundo a n-1. Se, como o teatro de Carmelo Beni, um teatrólogo e poeta italiano, já falecido, por exemplo, adotasse o Manifesto de Menos. Explicando, o Manifesto de Menos, de Carmelo Beni, propunha extrair os personagens maiores da cena teatral, dando vida aos menores e coadjuvantes. Por exemplo, pega Romeu e Julieta e tira o homem. Então, por exemplo, o mundo nos amaria, talvez, se fosse o mundo a n-1. Se, como o teatro de Carmelo Beni, por exemplo, adotasse o Manifesto de Menos. Caso assim o fizesse, por mais que encenasse as mesmas peças de antes, delas retiraria algum ou alguns personagens e os cenários, propiciando com isso a retomada daquele ponto de emergência criacionista de que nos falava Guattari ao início dessa apresentação. A retomada de tal ponto de emergência, na medida que consiste em uma retirada, não remete à integralidade, mas às intensidades. Não integra, mas desloca e dissocia. Não defende o amor incondicional por alguém ou pelo mundo, mas procura criar as condições de uma amizade que seja menos uma identidade, aquela dos que, semelhantes a mim, me defendem e apoiam, como falava Betânia, né? Amar como mulher feminista, amar todas as mulheres. Não é isso.
mas sim um modo de vida intransigente e intransitivo, qual a liberdade. Até aqui, eu evitara usar essa palavra. Já há muito tempo, isso foi em 1999, no primeiro colóquio internacional Michel Foucault realizado no Brasil, sinal na UERJ, Jorge La Roça nos advertia da necessidade de libertar a liberdade das prisões discursivas em que as belas almas a mantinham cativo. Vale a pena reler esse texto hoje. De minha parte, sem qualquer arrogância, integralidade é apenas um nome, não uma essência. Logo, pode ser usado para designar práticas totalmente diferentes das que até agora circunscrevi. Tentei aqui libertar a integralidade das prisões em que os novos gestores das atuais racionalidades do mundo a mantêm reclusa. Mais um subtítulo que eu creio que é o último: Epistemologia e Ética das Resistências. Nessa direção, num leve deslocamento do que me foi encomendado, falei menos de epistemologia que de ética, e eventualmente de estética, compondo com isso um selvagem manifesto de menos. Cumpre dizer, no entanto, que provavelmente por vício profissional, professor universitário e principalmente integrante de programas de pós-graduação, jamais me esqueço de mencionar a prática da pesquisa. No que tange a tal prática, o tema epistemologia da resistência precisa escapar ao apagamento, embora deva permanecer sob a égide das intensidades. Pois o que será pesquisar hoje? No plano epistemológico, como interroga Foucault, unicamente atender aos requisitos de formação e qualificação, de método, de atenção crítica às tendenciosidades, de controle das variáveis, em respeito contrito aos ditames do momento cartesiano? Foucault fala isso, tá? Sim, dá, se pesquisar, se ver isso. Se é assim, pouco importa quem seja o sujeito pesquisador como modo de subjetivação. Apenas importam suas qualificações técnico-metodológico-profissionais. Nesse sentido, ele pode ser epistemologicamente qualificado, pode ser admissível ao verdadeiro, em síntese, por mais que também possa ser, digamos, eticamente desprezível. Será isso? Pesquisar hoje? Atender aos requisitos metodológicos? Nem mesmo a sociedade neoliberal de controle, contudo, ousa subscrever sem ressalvas esse estado de coisas. Logo, abundam os comitês de ética e pesquisa, mais circunscritos ou mais ampliados, aos quais devemos submeter previamente nossos projetos quando estes pretendem indagar algo ao mundo dos homens, quiçá por versão do amor mútuo, quando pesquisamos. Pelo que até hoje se pode apreender da prática desses comitês, no entanto, dir-se-ia que eles, bem mais do que com uma ética, preocupam-se com uma etiqueta de pesquisa, na qual a eventual emergência de processos contra pesquisadores e organizações patrocinadoras parece ser o principal risco a contornar. Daí a multiplicidade de formulários, assinaturas e garantias, a maneira de uma papelada do tipo cartão de visita, uma etiqueta. Já uma ética efetiva, articulada ao cuidado e à amizade, enfrenta perigos bastante distintos dos ligados ao mero enfrentamento das idiosincrasias de pareceristas mal-humorados, instalados em comitês burocráticos. O que superlota previamente as folhas em branco em que escrevemos nossos projetos são as virtuais representações que, caso preservadas, farão de nós comparsas de um mundo neoliberal nada amável. Para afastá-las, precisaremos ser pesquisadores parresiastas, ou seja, diferentemente dos profetas, dos sábios e dos técnicos ou pedagogos, correremos riscos bem maiores do que os ligados aos lava-jatos acadêmicos científicos. Riscos de morte real ou simbólica, riscos de rejeição por nossos pares, riscos biopolíticos, em suma, pois os poderes contemporâneos invariavelmente diferenciam nas populações, que sejam as populações de pesquisadores, quem deve viver e quem deve morrer para que outros possam viver. O pesquisador parresiasta, porém, aceita o risco e pratica o que Foucault chamou um dia, no início da década de 70, de pesquisa e intolerância.
Isso significa tentar baixar o limiar a partir do qual suportamos os mecanismos de poder existentes. Ou melhor, trabalhar para tornar mais irritáveis as epidermes e mais remitentes as sensibilidades, para aguçar a intolerância aos fatos do poder e aos hábitos que os ensurdecem, para fazê-los aparecer naquilo que tem de pequeno e de frágil e, consequentemente, de acessível, para modificar o equilíbrio dos medos, não por uma intensificação que aterroriza, mas por uma medida de realidade que, no sentido estrito do termo, encoraje. Eu estou citando por vários pedaços. Ao nos deslocarmos da integralidade à intolerabilidade, como base da epistemologia e da ética da resistência, fazemos mais do que exercícios de curiosidade, por amor ao mundo. E se alguma curiosidade também nos move, não é a que dá ensejo a um relatório para contribuir com reformas sempre cosméticas, mas a que favorece um tornar-se outro em um mundo que se procure tornar inteiramente outro. Nesse sentido, eu vou concluir quanto à necessidade da resistência, seja ela ou não pomposamente epistemológica, com palavras bem diretas do poeta francês René Char. Aquilo que vem ao mundo para nada perturbar não merece respeito nem paciência. Obrigada pela paciência de vocês. Espero que a gente possa discutir.